Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa 17ª aula com o título Como identificar de forma simples a rotação e a inclinação da pelve. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a anatomia da pelve, a estabilidade passiva e ativa, a função da pelve, como ocorre a rotação e a inclinação pélvica, os exercícios de mobilidade e estabilidade para essa região e as diretrizes para trabalhar essa rotação e inclinação no método Pilates. A pelve, ela é formada por dois ilíacos e ela é unida anteriormente pela sínfise púbica e posteriormente pelo sacro através das articulações sacroilíacas. Ainda no ilíaco nós temos o acetábulo, que é onde encaixa a cabeça do fêmur, formando a articulação coxo-femoral. Aqui abaixo nós temos as tuberosidades isquiáticas, que é onde nós descarregamos peso quando estamos na posição sentada. A pelve, ela tem um suporte passivo muito bom quando nós falamos em ligamentos. Então, nós temos ligamentos fortes que cruzam a articulação coxo-femoral e que dão estabilidade do sacro em relação ao ilíaco e da coluna lombar em relação ao ilíaco. Eu gostaria de destacar aqui o ligamento sacrotuberal, que ele é muito importante para a estabilidade do isquio em relação ao sacro, e também o ligamento ilho-lombar, que vai dar essa estabilidade para a articulação sacroilíaca em relação à coluna lombar. A estabilidade passiva, ela ocorre através da biotensegridade, que se refere a um sistema que estabiliza mecanicamente, distribuindo as forças de compressão e tensão. Então, esses sistemas, eles são compostos de elementos de compressão descontínua, então descomprimindo e ao mesmo tempo tensionando essas estruturas para que tenham uma estabilidade nessa região. A estabilidade dinâmica é dividida em duas. Eu tenho a estabilidade intrínseca ou local e a estabilidade, os músculos que vão trazer mobilidade, mas que também ajudam na estabilidade, que é o sistema global ou extrínseco. Do sistema local, nós temos o assoalho pélvico, o oblíquo interno, o quadrado, o oblíquo, o transverso do abdômen, o oblíquo interno, o quadrado lombar, as fibras mais verticais e também os multífidos e rotadores curtos e longos. Então, esse conjunto de músculos vai trazer a estabilidade profunda da região lombopélvica. Uma estrutura importante para essa estabilidade é a fáscia tóraco-lombar. Então, essa fáscia que nós temos aqui na região lombar, essa aponeurose tóraco-lombar. Nesta fáscia, é uma continuidade dos músculos do abdômen. Então, eu tenho aqui o reto do abdômen, eu tenho uma fáscia aqui que vai passar pelo transverso do abdômen, pelo oblíquo interno e oblíquo externo, e eles vão inserir posteriormente lá na fáscia tóraco-lombar, dando estabilidade para essa fáscia e conectando essa fáscia com a região abdominal anterior. Aqui atrás eu tenho o latíssimo do dorso e o glúteo máximo, que promovem uma estabilidade cruzada para essa região e que também inserem na fáscia tóraco-lombar e são importantes para a estabilidade dessa região. Os músculos globais ou extrínsecos dessa região são o reto do abdômen, o oblíquo externo, os paravertebrais superficiais, que são ilho costal, longuíssimo do tórax e semi-espinal, o quadrado lombar, agora as fibras que estão mais rotacionadas, o latíssimo do dorso e ainda, isso falando do tronco, agora falando do membro inferior, o ilho psoas,
o glúteo máximo, glúteo médio, então aqui ó, o máximo, o médio, o glúteo mínimo, eu tenho aqui também o obturador interno e os 6 rotadores profundos, os outros 5 rotadores profundos, que é o obturador externo, gêmeo superior e inferior, piriforme, quadrado femoral, que são músculos que dão estabilidade para a articulação coxo-femoral. O tensor da fascia lata, com essa continuidade na banda iliotibial, que vai dar essa estabilidade látero-lateral da pelve. Os isquios surais mediais, que são semitendíneo e semimembranáceo, também o bíceps femoral, e aqui o sartório, que cruza, né, a coxa, e os adutores, que também estão inseridos na sínfise púbica. Então, todos os músculos que cruzam a pelve, eles são importantes para a sua estabilidade, para a estabilidade dessa região. Lembrando que eu tenho os profundos, que vão fazer essa estabilidade profunda, e tenho esses músculos mais externos, os músculos globais, que trazem a mobilidade, mas que a diferença de rigidez de um lado ou do outro pode causar tanto a rotação quanto a inclinação da pelve. A função da pelve é suportar o peso dos órgãos internos, então quem vai ter essa responsabilidade é o assoalho pélvico, né, que é essa grande rede que está abaixo da pelve, que vai ter que suportar o peso desses órgãos contra a ação da gravidade, e ela também é responsável pela dissipação de forças do tronco para o membro inferior e do membro inferior para cima. Essa dissipação de forças ela é mais efetiva quando as curvaturas da coluna estão o mais próxima possível do alinhamento neutro. Então, quando eu tenho uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical. É importante lembrar que a rotação da pelve ela é secundária a uma rotação da coluna. Então, se a pelve rodou, a coluna também rodou. E essa responsabilidade de dissipação de forças, ela é muito importante e ela é feita pelas articulações sacroiliacas. Né? Então, é uma articulação que tem uma mobilidade muito pequena, mas ela tem uma função muito grande na distribuição de carga do membro superior para o membro inferior. Então, eu mexo o braço, eu vou dissipar uma carga através da minha coluna para baixo, e eu mexo a minha perna, eu vou dissipar uma carga através da sacroiliaca para cima, para o meu tronco. Quais são os mecanismos, né, que podem ocasionar essa rotação e inclinação da pelve? Então, problemas nos pés, por exemplo, um desabamento do arco plantar. Vou dar só alguns exemplos, tá? Uma escoliose, né, que é um desvio postural, que pode ser em S ou em C, que normalmente envolve os 3 planos de movimento, então flexão ou extensão, inclinação e rotação da coluna. Maus hábitos posturais, pelve de mãe, que raramente a mãe consegue segurar o filho numa posição em que a pelve esteja bem colocada. Normalmente ela fica ou em uma retroversão, né, numa inclinação posterior, ou numa inclinação lateral da pelve. Uma diferença de membros, então se eu tenho um membro maior do que o outro, posso ocasionar essa inclinação e rotação da pelve. Esportes unilaterais, como por exemplo o tênis, o beach tênis, que vão desenvolver o corpo de forma mais assimétrica. Disfunção sacroiliaca, então se eu tenho alguma falta de mobilidade naquela região, que faz com que ela não absorva essa carga e não transfira essa carga, e aquela carga vai parando ali. Lesão no quadril ou joelho, que pode causar compensações e adaptações ao movimento. Dor nas costas, disfunções do assoalho pélvico, tendinite de flexores do quadril, síndrome da banda iliotibial, dor crônica em posteriores e artrite e as atividades de vida diária. Então, dependendo de quais são
as nossas atividades de vida diária, a gente pode causar uma inclinação ou rotação da pelve. Então, aqui são alguns exemplos, mas é impossível mencionar todos os exemplos que podem causar a inclinação e a rotação da pelve. A rotação e a inclinação pélvica, o que é? A pelve, por uma incapacidade de estabilização, a pelve tende a rodar ou inclinar durante os movimentos do método Pilates, principalmente os movimentos de dissociação de membros inferiores, onde eu desafio essa estabilidade da região lombopélvica. Quais os planos de movimento que ela ocorre? Se for a rotação no plano transverso, se for a inclinação no plano frontal. Como ela se desenvolve? Então, os músculos que são responsáveis por rodar a pelve são os mesmos músculos que são responsáveis por não permitir que essa rotação ocorra. Então, quais são esses músculos? Oblíquo interno e externo, que fazem a rotação da pelve contralateral, interno de um lado e externo do lado oposto. Também os multífidos e rotadores curtos e longos, né, que também fazem a rotação, eles fazem o controle segmentar da coluna lombar. Então, esses músculos tanto fazem a rotação da pelve, quanto também controlam essa rotação. Isso sem mencionar os músculos do membro inferior, que também podem causar essa rotação da pelve. Por exemplo, uma tensão maior no glúteo máximo, no glúteo médio, em adutor. Então, isso também pode rotacionar a pelve. E a inclinação lateral, ela é causada pelos músculos que fazem essa inclinação. Os principais responsáveis são os oblíquos, quando trabalham juntos do mesmo lado, e também iliopsoas e quadrado lombar, né? São os músculos que são responsáveis por essa inclinação lateral da pelve. Como que a gente vai poder agir desrodando a pelve, né, e desinclinando a pelve? Trabalhando a mobilidade e a estabilidade dessa região lombopélvica. Então, eu vou dar agora para vocês alguns exemplos de como trabalhar a mobilidade e a estabilidade dessa região. Então, o exercício de mobilidade que nós temos aqui é o exercício de ante e retroversão da pelve. Então, inclinando a pelve posteriormente, inclinando a pelve anteriormente. Esse movimento, ele acontece na articulação do quadril, na pelve e na coluna lombar. Então, eu tenho um movimento combinado nessas três articulações. Aqui nós estamos em decúbito dorsal, mas eu poderia fazer esse movimento também sentado. Por exemplo, sentado numa cadeira ou sentado até na bola. Na bola é bem gostoso de fazer. Fica com a bola se movimenta durante o movimento de anti-retroversão e fica bem agradável o movimento. Um outro exercício que eu poderia fazer, além de anti-retroversão, seria a inclinação da pelve, que também é interessante fazer sentado na bola, que a bola permite um pouco mais essa mobilidade. Um outro exercício que nós poderíamos usar é em decúbito dorsal. Então, imagina que aqui tem uma pessoa deitada de barriga para cima e que no centro da pelve vai ser o centro de um relógio, onde aqui em cima vai ser 12 horas, ao embaixo 6, 9 e 3 horas. Então, eu posso fazer o movimento de anti e retroversão, como eu mostrei anteriormente, seria um movimento de 6 e 12 horas. E eu poderia também fazer o movimento de 3 e 9 horas, que é ir com a espinha ilíaca um pouco à frente e voltar fazendo a rotação da pelve, né? E posteriormente combinar esse movimento no sentido do relógio, no sentido horário e no sentido anti-horário, né? Então, o nome desse exercício é pelvic clock, né? Então, relógio da pelve.
Então, é um exercício bem interessante de dissociação da pelve, porém, não é um exercício tão fácil para iniciante. Né? Exige aí já uma consciência corporal, né? Uma percepção melhor do alinhamento da pelve para conseguir fazer essa mobilidade tão sutil que é o pelvic clock. E depois os exercícios de estabilidade que nós usamos no método Pilates, que é tirar o pé um pouquinho do chão, sem movimentar a pelve, lembrando a importância da pelve ser mantida em alinhamento neutro e a importância da contração dessa musculatura profunda da pelve, né? E o próximo exercício que nós temos é o exercício, mais um exercício de estabilidade. Opa, não mudei o slide, me desculpem. Mais um exercício de estabilidade. Eu mudei um pouquinho a ordem. E eu acho que eu coloquei o mesmo, que seria o de rotação externa. Então, nessa posição, deixar a perna cair para o lado e voltar. E depois a outra perna, assim dissociando a cintura pélvica e promovendo, né, o controle da estabilidade lombopélvica. Quais são as diretrizes de treinamento no método Pilates? Então, primeiro, ativar o abdominal baixo, então o abdômen profundo, colocar uma mão na face tóraco-lombar e a outra abaixo do umbigo para sentir a tração na fáscia do transverso do abdômen e na face tóraco-lombar. É interessante perceber se tem uma diferença de ativação de um lado e do outro, porque nós temos o transverso, o lado direito, o lado esquerdo, e muitas vezes tem uma diferença de ativação. Então, isso pode também ocasionar uma rotação pélvica. Sentado, com a pelve neutra, relaxar e contrair essa musculatura do abdômen baixo ou profundo e sentir se acontece alguma coisa na coluna lombar. Né? Sentado, quando a gente contrai, se contrair um pouco mais, vai ter um movimento. E a ideia é a pessoa perceber o quanto ela tem que contrair sem ocasionar o movimento, né? Mantendo a estabilidade dessa região lombopélvica. Em pé, com as mãos nos ilíacos, ativar o transverso do abdômen e sentir a tração para fora, né? Sentir o caminho do músculo, né? Essa contração abrindo, né? Essa sensação de tração mesmo no sentido das fibras do músculo. Fazer exercícios de rolamento, né? Cuidando para não desabar a caixa torácica e mantendo a contração do abdômen baixo, profundo e do abdômen alto. Né? Então, normalmente, quando os alunos começam a fazer esses exercícios de rolamento, né? Tudo que faz o round back, normalmente eles tendem a desabar a caixa torácica. Então, a ideia é ir trabalhando a contração de glúteo juntamente com a contração da musculatura profunda, do abdômen baixo e alto, para que não aconteça esse desabamento da caixa torácica. Alguns dos exercícios, né, do método Pilates originais que vão trabalhar essa rotação pélvica. Alguns exemplos. Então, esse round back, esse rolamento para trás. O 100, que é um exercício excelente para trabalhar, para fortalecer, né, a pelve. A tesoura, que é um movimento recíproco de pernas, tende a rodar e inclinar a pelve, então é um exercício que vai desafiar bem esse alinhamento, assim como o One Leg Circle, né, que é o círculo de uma perna, Double Leg Stretching, que é mais ou menos o mesmo desafio do 100, o Spine Stretching, né, que o aluno tende a inclinar a pelve posteriormente quando vai fazer o Spine Stretching. Spine Twist é um excelente exercício que vai trabalhar a rotação, porém são os mesmos músculos que controlam a rotação, como a gente viu anteriormente, e o serrote, que é um exercício que vai envolver tanto a rotação quanto a flexão
de coluna em rotação. Então, também é um exercício excelente para trabalhar, depois de trabalhar a estabilidade e a mobilidade, trabalhar esses exercícios para desafiar essa rotação e inclinação da pelve dos nossos alunos. Aqui então nós finalizamos a aula de hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a função muscular desses músculos que eu mencionei hoje, eu falei sobre essa função na aula passada, né, da segunda-feira passada. Também nós falamos especificamente de assoalho pélvico na nossa primeira live, então é a nossa primeira aula que está no YouTube. Na parte de respiração, na aula de respiração a gente fala também sobre essa contração de tronco, né, sobre os músculos que vão ser responsáveis por essa estabilidade lombopélvica. E eu deixo aqui então meus contatos no Instagram, no Facebook e aqui no canal. Quem gostou da aula, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e recomende para os seus amigos. Tá? Um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira, às 8h30.